Olá pessoal, Eduardo Corrêa com mais um vídeo. Nós hoje vamos falar sobre segurança de VIP. VIP significa pessoa muito importante ou segurança de dignatário. É um assunto bastante vasto e que requer um pouco de conhecimento em diversos graus de conhecimento e subdivisões dessa profissão. Uma profissão muito legal, muito bacana. E eu gostaria de fazer essa videoaula desvendando um pouquinho desse assunto. VIP, em inglês, é pessoa muito importante ou segurança de dignatário, aquele que é digno de uma segurança. Essa pessoa, ela pode ser pública ou privada. Pode ser um grande empresário, pode ser um político ou um artista, entre outras pessoas aí. Pode ser uma pessoa comum, né, que esteja passando por uma situação de risco. E aí ela tem um direito para ter um segurança particular ao tempo todo ao seu lado. Então, quando a gente fala sobre segurança pessoal privado, né, segurança de dignatário, nós podemos dividir em duas esferas. A esfera operacional e a esfera tática. A parte operacional é toda aquela parte administrativa com alguns recursos que não tenha ligação diretamente com a ação em si da segurança do VIP. A parte tática, ou grupo tático, é aquele grupo que ele vai ter a ação direta sobre a segurança do VIP. Então, precisamos entender que existem essas duas esferas. Precisamos também entender que uma esfera não depende, não tem muita ligação com a outra. Por exemplo, em que sentido? No sentido de execução. Para você executar a função diretamente ao lado do VIP, você precisa estar enquadrado numa lei chamada 7.102 de 83. É a lei da segurança privada. A lei da segurança privada, aqui no Brasil, ela garante a um indivíduo comum a se capacitar e ter um registro na Polícia Federal autorizando esse tipo de atividade. Beleza? Ponto. Também podemos ter esse mesmo trabalho na esfera pública, municipal, estadual, federal. Na parte municipal, os seguranças, eles vão fazer a segurança de parlamentar, que são vereadores, né? Vão trabalhar com vereadores, vão trabalhar com o próprio prefeito e entre outros autoridades municipais. Normalmente, quem faz esse trabalho são guardas municipais preparados para esse tipo de atuação ou não, e alguns policiais militares, preparado ou não. Essa linha de serviço, essa linha de raciocínio, né, não é simplesmente ter uma carteira ou um porte de arma para poder fazer não, tá, pessoal? Na minha experiência, eu vejo muitos policiais militares ou civis executando essa função de uma forma estranha, complicada, sem nenhum conhecimento ou causa da função. Beleza? Se ele estiver na esfera municipal, adido da prefeitura, ou na Câmara Legislativa, né? Se ele tiver adido, beleza? Se ele não tiver, se ele estiver fazendo serviço particular, exercício ilegal da profissão. Então, você não pode pegar um policial apenas e estar seguindo ali um VIP, achando que está fazendo o trabalho corretamente, que se houver algum problema ali, se tiver algum problema, ele vai assumir uma responsabilidade aí o exercício ilegal da profissão. Beleza? Muitos contam com a sorte e faz de qualquer maneira. Na esfera estadual, vemos muitos policiais penais, policiais militares, policiais civis, fazendo esse tipo de atividade.
tá? Na esfera federal, temos policiais federais, Marinha, Exército e Aeronáutica executando essa função, tá? Na esfera federal, a gente tem segurança de VIP, pode ser juízes, né? Senadores, deputado federal, todas as autoridades federais. Nas Forças Armadas, são os oficiais generais que têm o direito de segurança pessoal. Depende do oficial. E aí, na esfera privada, é aquele que pode pagar. Beleza? Então a gente precisa entender isso aqui, ó. Quem é essa pessoa aqui, ó? Quem é o VIP? O VIP, em primeiro lugar, para que faça um plano de segurança dessa pessoa, temos que entender a vida dele. Então, lembra que eu falei que tem duas partes operacionais e a parte tática? A parte operacional, ela vai estudar toda a vida desse camarada aqui. Ela vai estudar a vida dele, ela vai fazer um planejamento, qual é a rotina que ele tem, qual é as residências que ele tem, qual é o caminho, as rotas que ele faz. Vai estudar a vida de uma pessoa. Pegar essa pessoa, vou estudar a vida dela. Junto com ela vai me dar dicas, vai me dar ideias, né? Vai sentar todo mundo, vai se analisar e vai ver a demanda, a necessidade de proteção dessa pessoa. E quais são os riscos reais. Riscos reais são principais para se montar um plano de contingência. E aí nós vamos ver também aquilo que deve ser protegido. Pode ser tangíveis e não tangíveis. O que eu quero dizer com essa esfera tangíveis e não tangíveis? Tangíveis, aquilo que a gente pode tocar, são produtos que a gente possa tocar, né? Não tangíveis são aquilo que não se pode tocar. Por exemplo, a moral de uma pessoa. Então, de repente, você tem um político com algum problema, ou um empresário que demitiu muita gente, ou tem um problema na sua empresa. E aí pode ter uma retaliação, não apenas para morte ou para roubo de objeto, mas sim para denegrir a imagem dessa pessoa. Pode ser até um artista. Então pode acontecer de jogarem ovos, legumes, qualquer coisa em cima dessa pessoa, e aí ela vai ter a sua moral abalada. Então nós precisamos de meios para evitar essa questão. Então dentro, né, da segurança, a gente precisa ver o que precisa ser protegido, se é tangível ou não tangível, tá? Então, não tangível. Ponto. Na área operacional. Na área operacional, ela é composta por agentes administrativos e agentes de campo também. Então a gente precisa entender que esse VIP, ele não fica o tempo todo baseado. Ele tem uma locomoção. Então a gente precisa fazer a segurança dele na locomoção. A gente precisa fazer a segurança nos pontos que ele fica fixo, que ele fica baseado. Pode ser a própria residência, o próprio trabalho, e entre outros lugares da quais ele viaja, ele participa, ele numa atividade, né, de lazer, entre outras. E aí precisa entender qual o caminho, para onde ele vai, qual o horário, precisa ter a agenda desse camarada. Essa agenda dele não pode estar circulando na mão de toda a equipe, mas precisa estar na mão dos líderes, os líderes dessa parte operacional, que é a parte que vai tratar de montar assim ali o plano de segurança. São os gestores, tudo mais. É lógico que antes de uma operação se faz um briefing, tá? E no briefing você vai brifar os modus operandi do que vai ser feito, quem vai fazer cada situação. Eu já fiz segurança onde era feito de qualquer maneira, tá? E eu não sou acostumado com isso, infelizmente deu errado, por eu estar participando de uma segurança simplesmente porque alguém tem uma carteira, alguém tem uma carteirinha e aí vai fazendo de qualquer maneira. Para mim não funciona dessa maneira. Eu acho que tem que pensar num plano estratégico, dividir as tarefas, cada um dividir tarefas, delegar funções para cada pessoa e cada pessoa saber aquilo que vai fazer. Acho que é dessa maneira que é o mínimo possível, tá? Não precisa de papel muito
muita teoria não, mas pode ser um pedaço de papel qualquer, fulano, ciclano vai tomar conta disso, vai fazer dessa forma, vamos fazer assim e acabou. E aí tem que chegar pro VIP e treinar ele. Também o VIP tem que ser humilde para ser treinado e para ele estar apto a ser protegido também. Tem VIP que quer fazer de qualquer maneira e aí acaba aqui atrapalhando um pouquinho as operações. Isso acontece muito, tá? Até presidencial mesmo, nós já vimos muito disso aí. No ano de 2018, 18, 19, 20, 21, 22. Trabalhei no setor que era assim. Então a gente tinha bastante missões sobre esse ponto e era complexo essa distribuição, essa conversa. O meio militar funciona muito mais do que o meio civil. Tem grandes empresas de grande porte que têm uma boa organização em relação a essa parte operacional, tá? Outras fazem meio que qualquer de maneira e aí fica meio ruim de trabalhar. Então, pessoal, nós temos algumas equipes operacionais. Nós temos uma equipe de varredura, que é a equipe que vai lá fazer a varredura do ambiente. Nós temos vai fazer a varredura do ambiente para ver se tem algum dispositivo explosivo, ou bomba de fumaça, ou câmera, ou grampeado, né? Se aquele ambiente está grampeado, para não grampear a conversa do VIP ali dentro. Então tem um grupo técnico que ele vai lá fazer, esse pessoal não precisa de estar credenciado da Polícia Federal, não há necessidade de ser vigilante. Esse pessoal são técnicos, eletricistas, técnico de câmera, enfim. São pessoas que têm noções de controle desses tipos de dispositivo, de segurança. Eles fazem varredura, utilizam alguns aparelhos, algumas técnicas, fazem varredura no ambiente. E aí esse ambiente limpo, depois que esse ambiente está limpo, é um lacramento, lacra-se esse ambiente e coloca uma segurança diária. Não é patrimonial, é um VSPP diária. Ele fica na porta tomando conta. Por que não é um patrimonial? Um patrimonial, para funcionar, precisa ser um documento chamado plano de segurança e uma autorização da PF para aquele tipo de posto. Já o SPP não. Ele pode estar em qualquer lugar, não precisa-se de um plano exato de segurança, um plano de pessoal. Então eu coloco ali um SPP na porta ali do meu hotel, ali no quarto onde o VIP vai ficar, e aí o VIP vai ser protegido, ninguém vai entrar nesse quarto, né? Existe, dependendo da graduação do VIP, do grau de dificuldade do VIP, existe algumas pessoas que acompanham na cozinha, acompanha o trajeto de comida, de alimentação. Tem VIP que carrega a sua própria alimentação, assim como o presidente norte-americano. Então, existe esse cuidado também, igual antigamente, se protegia o rei, né? E aí os cavaleiros, antes do rei comer, ele comiam uma porção da alimentação do rei, para ver se não estava contaminado com alguma coisa. Tá? Se pensa em tudo esse ponto, porque dependendo do VIP, é muito importante, tá? Até envenenamento em caixa d'água, eu canso de falar isso aí, é uma coisa muito, sim, muito complexa, né? Mas tem pessoas que fazem envenenamento da caixa d'água, não para matar, às vezes para deixar o camarada inutilizado, às vezes é um lutador que ele vai lutar naquele dia, vai fazer um evento importante naquele dia, um show, uma palestra, um comício, sei lá, qualquer coisa, qualquer atividade importante, e aí você simplesmente joga algum produto na água da pessoa, lá na caixa d'água, e a pessoa acaba passando mal e não podendo fazer aquele evento, tá? Então a gente precisa também pensar nesse ponto. Não é só a invasão, não é só o tiro, a facada diretamente. Existem outros pontos críticos que nós devemos tomar cuidado. Por isso que algumas equipes nessa parte operacional têm uma equipe específica para a parte de alimentação, de água, enfim. Ou da equipe e do VIP também. Beleza? Então precisa pensar nisso também. Precisamos pensar na parte de locomoção. Quais os veículos que vão fazer a escolta do VIP? Quais os veículos que vão carregar o VIP? Se vai utilizar de moto, de batedores ou não, aonde vai abastecer, aonde vai deixar essas viaturas guardadas, e até mesmo na garagem onde ficam essas viaturas, precisa de segurança para que essas viaturas não sejam sabotadas. Também precisamos entender que existe essa preocupação,
tá? Na parte operacional também, temos alguns seguranças infiltrados, que também não precisa de ser vigilante, são pessoas infiltradas no meio ali da população, ou onde vai passar o VIP, são agentes ali de inteligência coletando informações sobre alguma coisa que vai acontecer naquilo ali, depende muito do VIP, né? Mas se vai ter manifestação, se são pessoas que estão esperando o VIP passar ali, sabe que o VIP vai passar, ou, pô, o VIP vai passar aqui, o fulano vai passar. Então, há essa preocupação de deixar algumas pessoas ali, agentes de inteligência, espalhados naquela localidade, né? Para pegar informação sobre isso. Não viajando muito, né? Mas também precisamos falar sobre a parte de operacionalidade, sobre sniper, né? Então pode ser que o VIP seja importante, que tenha um sniper ali preparado contra a vida do camarada. Então existe alguns profissionais técnicos que já são preparados para isso, vão observar os pontos mais altos, os lugares mais críticos, vão observar o trânsito, vão observar a parte de chuva, de vento, enfim. É uma série de coisas que precisa ser pensado para fazer uma segurança pessoal muito bem elaborada. Estou falando na esfera em geral, tá? Não é que tudo funciona assim, não. Depende aqui, ó, do VIP, tá? Depende também disso aqui, ó, dos recursos disponíveis. Antes de falar sobre o material, nós vamos falar aqui primeiro sobre essa equipe operacional. Por que eu falo sobre essa equipe operacional? Porque eu vejo muitos amigos querendo trabalhar nessa área, mas não quer trabalhar direto com o VIP. Não quer trabalhar diretamente com o risco, na linha de frente do combate, porque ele precisa ser vigilante. Mas ele quer entender, ele quer trabalhar, de repente, nessa parte operacional. Beleza? Então, a parte operacional, ele vai cuidar de combustível, ele vai cuidar de viaturas, ele vai cuidar dos riscos, ele tem que ter uma visão ampliada para ele tentar identificar esses riscos, esses possíveis riscos, beleza? Não só da vida, como de fraude, de infiltração na equipe. A equipe tem que ser muito coesa, você não pode contratar um profissional do nada, tem que ser uma equipe muito bem fechada, e mesmo uma equipe fechada, às vezes tem um ou dois ali, ou três, insatisfeito com alguma coisa, insatisfeito com você, que é o chefe, que é o líder operacional. É complicado. Você está vendo ali todo mundo sorrindo para você, rindo. E acontece muito, pessoal. Isso aí acontece muito nesse meio. E aí você acaba tendo um desprazer, um dissabor de uma traição. Isso aconteceu comigo em várias equipes, nos meus trabalhos, na equipe de... Enfim. Sempre tem aquele íngua que está ali batendo palma para você e, na verdade, ele não está do teu lado, ele é falso, tá? Então, cuidado com pessoas falsas. Pode estar do seu lado só para absorver, só para estar ali do teu lado, aparecer, e daqui a pouco ele está te passando para trás, está te sacaneando, beleza? Então, muito cuidado com a equipe operacional. Então, tem que ter um código de ética muito forte, tá? E outra coisa, vacilou, corta. Se você for um líder operacional, vacilou, corta na raiz. Beleza, pessoal? Quem me conhece sabe do que eu estou falando. E aí nós vamos entrar na parte operacional de novo, estou repetindo. Ele faz a escala de serviço, ele faz o planejamento das rotas de fuga, ele vai ver aonde tem policiais militares, batalhões, que a gente pode pedir abrigo, ajuda, né? Ele vai ver questões com documentação de prefeitura, avisar que o VIP vai passar. Isso depende muito da esfera, depende muito da missão. Tem missão que tem VIP que não quer que fale nada. Ele vai entrar em contato com outras áreas de segurança para saber que a gente vai estar ali operando naquela posição ali, mas não fala muita informação. Liga para um shopping, olha, a gente vai estar com uma equipe aí, tá? É só isso, tá tal hora mais ou menos a gente vai estar por aí. E aí, assim que adentrar no ambiente, para que não haja um choque de conflito entre equipes de segurança. Às vezes tem VIP que encontra outro VIP, as equipes de segurança, elas meio que se chocam, né? Então precisa estar falando a mesma língua. Tem VIP que prefere uma equipe bem classificada como VIP, o cara de terno, o cara com cabelo cortado, o cara com estilo militar.
Já tem VIP que não, prefere um cara Rastafari, de chinelo, bermuda, mas o cara tá ali, armado, fazendo a proteção dele. Então, tem que ter muito cuidado com esse tipo de estereótipos, não estereotipar esse nível, tá? Tem VIP que é importante, tem VIP que gosta de um cara que corra, que nade, tem VIP que anda de moto, tem VIP que anda de bicicleta, então você precisa de um agente especial para estar andando com ele. Então, isso aí já é a parte tática, né? Eu acabei que misturei. Mas a parte operacional, ela vai escolher quem são essas pessoas, quem pode, quem não pode, ela que tem essa noção. Porque nem tudo a parte tática sabe, a parte operacional é que vai lidar com tudo isso, tá? A parte técnica. A parte operacional, ela pode vir lá atrás, também, no comboio, no deslocamento. Mas ela vem com o quê? Vem com ambulância ou com um paramédico. Ambulância que eu digo não é ambulância caracterizada não, pessoal. É uma viatura comum que esteja preparada para alguma eventual situação de risco, de saúde. Então vem ali com material de primeiros socorros, apesar que cada carro tem que ter um kitzinho, mas vem lá até estrutura para arrombamento de carro blindado, que normalmente a escolta VIP e o VIP mesmo são os carros blindados. E se acontece um acidente ou alguma coisa, tem que vir um carro de apoio para fazer um socorro, né? Então, dentro dessa parte operacional, nós podemos ter um socorrista, podemos ter bombeiro civil, pessoas com outros tipos de grau técnico para auxiliar as missões. Tá vendo como é que é bom, muito abrangente a questão de segurança pessoal? Então, a parte operacional é muito importante. Eles fazem a maior parte do serviço, tá? E é onde falha também. A parte tática, a gente vai pegar ali, na parte civil, são vigilantes, guardas municipais para o município, para o estadual, policiais estaduais, federais, militares e polícia federal. De que maneira? Existe um curso de segurança de autoridade que é feito por esse pessoal. E a grande diferença da parte civil para a parte militar, né? Que o uso de armamento longo. Então, o armamento longo na segurança de autoridade, a gente vê fuzil, pistola, são os recursos disponíveis. Placa balística, dependendo do uniforme, né? No VIP particular, a gente usa muito pistola 380, revólver 38, a mesma arma da segurança privada. Beleza? E aí você pode até montar uma equipe mais operacional, uma equipe mais tática, né? Que seja uma equipe de intervenção tática, caso a coisa engrosse. E aí você tem que ter uma equipe um pouco mais preparada, né? Podendo até mesmo tá ali um pessoal na escolta ali, velado, mas com um uniforme mais tático, né? E um pouco mais, não sei de que maneira, em que esfera da Polícia Federal pode autorizar isso. A gente precisa entender um pouquinho a legislação e fazer alguns pedidos especiais para a Polícia Federal, dependendo da demanda. Eles falam que em casos extraordinários é autorizado algumas modificações na segurança privada, tá? Não é bem amarradinho aquilo ali só, não. Pode se modificar um pouquinho. Mas aí você vai pegar existe o núcleo, né? Eu gosto de dizer que são esquadras de tiro, né? São 4 pessoas que vão andar com o VIP, sendo que um é mosca, né? O mosca não é utilizado mais, essa nomenclatura, mosca. Mas o mosca é aquele elemento que ele fica colado com o VIP. A função dele é entrar na frente do VIP, salvar o VIP, orientar o VIP. Então ele fica... Existem várias técnicas para isso, né? Essas técnicas, elas são diferentes uma das outras, dependendo da nacionalidade, israelense, americana, enfim, tem uma vasta técnica, várias técnicas para isso, e aí você tem uma manobra de tirar o VIP dali e tal, entra na frente do VIP e tudo mais. Então, esse cara é importante. Ele é um mosca, ele é que tem que dar a vida dele pelo VIP. É assim mesmo, é assinado o contrato de dar a sua vida pela pessoa. E existe uma equipe em volta, um miolo da equipe, que vai dar apoio ao mosca. Vai dar apoio em combate, vai dar apoio em deslocamento,
vai dar apoio se a pessoa se machucar, vai fazer um APH tático ali na hora, vai fazer a remoção daquela pessoa, tanto seja o VIP ou um agente de segurança. Importante salientar um motorista. O motorista, ele tem que ter noções de defesa, de direção defensiva, evasiva e ofensiva. Toda a equipe ela tem que ter noções de primeiro socorro, de APH tático. Toda a equipe tem que fazer curso tático de tiro embarcado, noções de mecânica, noções de sobrevivência, em geral, pessoal. Se você quer um VIP, se você quer um tratamento VIP, você quer uma segurança perfeita, você tem que investir nos seus agentes. Os agentes têm que estar preparados para qualquer tipo de adversidade. Importante, sempre menciono, o treinamento físico militar, né, o TFM, né, são condicionamentos físicos. Não precisa do cara fortão, gigantesco, grandão, nada disso. Isso aí é estereótipo. Você precisa de agente treinado para fazer da melhor forma aquilo que tem que ser feito. Então, agente com preparo físico, com problemas de saúde controlado ou não ter nenhum problema de saúde, né, tanto físico como psicológico, tem que estar fazendo uma luta, um esporte, uma luta. É de suma importância o camarada saber lutar. Na hora eu vou fazer, não, vai sair, vai fazer errado, vai dar ruim, não vai ter fôlego para isso, não está preparado para aquilo ali. Então eu menciono muito, treinamento é importante. Então o camarada tem que estar bem posicionado, porque tu não sabe se vai dormir, se vai ficar acordado, tu não sabe se vai ficar em pé mais de 12 horas. Então você tem que estar com a saúde em dia. Às vezes o camarada fica em pé ali o dia todo, ali 12 horas em pé, daqui do nada, explode uma coisa, ele tem que explodir e fazer ou tomar uma ação, e aí o corpo dele não reage porque ele tá sem flexibilidade, ele tá pesado. Enfim, esses são os cuidados que precisam ser pensados. Na verdade, na parte civil, todos têm que ser vigilantes, tá? Todos têm que ser vigilantes. Se você for um civil trabalhando armado, é porte ilegal de arma. Né? Se você existe muito o camarada que é lutador de MMA, o camarada que é forte, que é grande, tem compreensão física e tal, compreensão física, né? Legal. E aí ele começa a andar com o VIP ali, achando que ele já é SPP, ele não é não. Ele não é nada. Tá? Ele tá acompanhando ali. Se ele agredir, se ele vai ser sancionado pela justiça, pode entrar até no uso, exercício legal da profissão também, tá? Vigilante não, já o vigilante, ele vai responder também, porém ele está exercendo a sua profissão, tá? Ele vai estar no estrito cumprimento do dever legal também, porque ali é uma atribuição legal, é uma lei e tem suas portarias pelo órgão competente que é a Polícia Federal. Então o cara pode fazer determinadas coisas, entrar em via de fatos, né? Enfim. Se um cidadão comum entra em via de fatos com o outro, ele vai responder por lesão corporal ou ele vai responder por homicídio, tentativa de homicídio, entre outras coisas. Já o vigilante, não. E se ele estiver na legítima defesa, tudo que ele fizer sem excesso, tudo que ele fizer, ele está no cumprimento do dever legal. Ele tem uma lei específica para o dever dele. Beleza? Então ele está cumprindo ali com o seu dever. Então, já nas atribuições militares é a mesma coisa. Então o militar lá, trabalhou lá, segue segurança de autoridade, deu a baixa dele, ou ele vai fazer um serviço particular, como eu fiz, tem que ser vigilante, tem que ter o curso de VSPP. Beleza? E aí, em materiais disponíveis, né, um materiais individual para cada elemento, eu sempre falo que tem que ter uma lâmina, uma lanterna, beleza? Seu armamento, carregador, tem que estar com um bom coldre e um bom cinto. Se tiver de terno, você poderá estar com um coldre axial. Tem que saber operar a sua arma, ter um conhecimento de direção, de primeiros socorros, tem que estar com o corpo legal, treinamento físico em dia, condicionamento físico, e tem que estar
com todas as documentações dele de vigilante atual, funcionando. Reciclado, tudinho bonitinho. Beleza? E aí você pode rodar o Brasil todo. De um ponto em ponta, você pode rodar o Brasil armado. Não tem essa. Se você é um VIP, você é um segurança, um VSPP, que trabalha de paisano, calça jeans, bermuda, né? E de motocicleta e armado, você fica um pouco em evidência. Há algumas situações de policiais militares conduzir o vigilante para a delegacia. Falta de conhecimento sobre a lei. Mas acontece. É o trabalho do cara, o cara não conhece, então vai lá na autoridade competente, se explica e você vai ser solto, vai ser liberado, vai voltar à tua atividade. Ou a empresa vai substituir você e você vai retornar para a base. Isso é normal, pessoal. O Brasil é um país atrasado e existe ainda muitas coisas, ainda vaidade entre esforço. Se o policial militar, ele viu um camarada armado e não sabia quem é, beleza, papel dele, enquadrou, porra, peraí, sou vigilante, pessoal privado, arma da empresa, tá aqui o documento da arma, tá aqui o meu crachá, tá aqui a minha CNV, estou em atividade de trabalho, estou trabalhando, eu tô aqui dentro do carro, tô na moto aqui, ou dentro do carro, esperando o VIP passar aqui. Às vezes você é uma equipe percussora, aquela que é a equipe que vai na frente e se estabiliza, né? Ou não, ou vai na frente e depois a equipe de escolta vem passando. Às vezes você é uma equipe percussora, você às vezes é uma equipe balizadora, que faz baliza. Ou você é apenas um agente que vai na frente, um homem mais avançado, que vai de moto. Eu já fiz essa função de moto. E aí o cara te pega naquela condição e não sabe o que é aquilo, ele não tem um conhecimento da legislação, e ele te leva para a autoridade competente. Brasil, pessoal, vai lá, autoridade, eu delegado, sou vigilante do serviço aqui, ó. Isso aqui é uma roupa descaracterizada, eu tenho essa atribuição, tá aqui, ó, meu documento tá aqui, minha CNV, tá aqui meu cartão da empresa. Eu, Eduardo Corrêa, eu andava com 2 contra-cheques na minha carteira. Os 2 últimos contra-cheques eu andava. Por quê? Para provar que você é vigilante pessoal privado, né? Eu tinha esse hábito. Apesar que eu andava com a minha CNV, a lei de CNV, crachá da empresa e o CRAF da arma. Beleza? E eu uso um canivete particular, com lâmina de menor de 10 centímetros, uma lanterninha. A lâmina não é para sair matando ninguém não, hein, pessoal? A lâmina é para várias coisas, várias situações. Tenho vários vídeos aqui no canal aqui falando sobre lâmina. Não vou entrar nesse assunto hoje. Mas eu sempre utilizo uma lâmina, uma lanterna e uso uma mochila com equipamento tático também. Não dá para se andar com um torniquete pendurado no corpo, às vezes com roupa de paisano. Roupa operacional de escolta, eu uso um torniquete no meu cinto tático. Mas na SPP não tem como, mas está na mochila. A mochila está no carro, apesar que tinha que estar contigo, tá? Mas é um pouco mais complexo no SPP, é um trabalho um pouco mais complexo. E aí, pessoal, chamar menos atenção possível, né? A nossa ideia é chamar menos atenção possível. Então, desceu do carro, deu aquela olhada, fatiou, entendeu? Desce o VIP desce, vai andando do lado do VIP, sem muito alarde, sem muita presepada, né? A mão no bolso, fingindo que bota a mão na arma, ou se está armado ou não, sem muito chamar atenção, né? Vamos caminhar, tem coisa que já chama atenção, então vamos caminhar normalmente, vamos observar o ambiente, né? Tem as zonas de segurança, né? De 6, de 3 e de 1 metro. Então tem as zonas de segurança, você vai mapeando as zonas de segurança e andando do lado do seu VIP, fazendo a melhor coisa possível. Tem VIP que é bacana, que gosta de conversar, tem VIP que não, tem VIP que é fixo, tem VIP que é um VIP que você nunca viu, né? É interessante você falar uma língua, porque às vezes vem muitas pessoas de fora, então é bom você falar um inglês, né? Ou qualquer outra língua, espanhol, porque existe isso também, você tem um serviço esporádico ali, você com freelance ali, contrata ali o VIP ali por 2, 3 dias ali, tá? Salário muito bem remunerado, hein? 2, 3 dias numa missão muito bem remunerado. Então, pessoal, existem vários tipos de SPP. Eu sou contra aquele SPP que usa como patrimonial, eu sou contra, tá? Aquele cara que fica ali no shopping rodando,
ou no condomínio, eu sou contra aquilo ali, a desvalorização da profissão. Porém, né, cada um sabe de si e as empresas fazem o que quer. Pagando faz o que quer. Beleza, pessoal? Então, essas duas áreas, elas são... uma você é obrigado a ter algumas documentações específicas, a outra não. Tá? A outra não precisa muito, não. Ela que vai fazer toda a parte burocrática, toda a parte, né, de serviços que não seja direto para o VIP. Para estar do lado do VIP, para trocar tiro ou porrada, se for paisano tem que ter um vigilante, tem que ser vigilante. Se for das Forças Armadas, tem que ter um curso de segurança de autoridade. E tem muitos agentes aí, policiais, enfim, que chega lá para fazer de qualquer maneira, só para acompanhar o cara ali e não sabe nem como fazer uma extração do VIP, tá? Existem outros recursos que você faz para poder esconder o VIP, manobrar o VIP, treinar o VIP, né? Tirar o VIP. Então tem pessoas que não sabem nada disso aí, não tem nem noção disso, tá ali do lado ali e tá fazendo o seu biscate ali, enfim. E aí acaba na trocação de tiro, acaba acertando o VIP, não sabe de nada. Então, pessoal, muito cuidado, tá? Eu já vi VIP morrer, VIP e vigilante morrer porque também não tinha noção. Não apenas, você não está preparado apenas em fazer o curso de vigilante e depois o curso de SPP não, tá? Você só está apto a trabalhar. Documental. Técnico não tá. Você tem que fazer um curso de segurança de dignatário. Beleza, pessoal? Tem que fazer um curso de segurança de dignatário. De que maneira? Porra, procura. Tem um monte de curso caro pra caramba, mas tem curso barato. Vai ler sobre o assunto, vai pesquisar. Faça um apanhado de informação que eu fiz aqui, eu já falei para vocês. Curso de direção tática defensiva, evasiva, ofensiva, importante. Curso de armas não letais, defesa pessoal, seja o jiu-jitsu, seja o Krav Maga, seja o que for. Uma luta qualquer, você tem que ter domínio do seu corpo. A hora que você precisar, você responder de igualdade. Tem que fazer um curso de tiro marcado, tiro em movimento, fazer um curso de primeiro socorro, se você tomar um tiro, um colega tomar um tiro, você saber fazer um procedimento, o VIP tomar um tiro, saber fazer um procedimento, carregar materiais para isso, saber utilizar uma bandagem israelense, né? Tanta coisa, tantos recursos que tem por aí hoje em dia. Então você precisa entender esses assuntos. Tem que estar com acondicionamento físico legal. Correr, eu tenho medo de água. Porra, se teu carro cair na água, tu vai morrer então, teu VIP vai morrer, vai passar vergonha. Tenho fobia de água. Meu irmão, vai lá dominar tua fobia. Paga uma natação, vai nadando devagarzinho, vai vencendo o teu medo. Daqui a pouco você está nadando. Tem que fazer uma natação. Seja o Aquaman não, mas pelo menos tem que se safar. Teu carro pode cair numa ribanceira, pode cair no rio, no riacho. E você tem que sair do carro e salvar o VIP. Quando eu falo um curso de sobrevivência urbana ou um curso de sobrevivência qualquer, que aí nego acha que eu estou viajando, mas não. O curso de sobrevivência ensina você a cortar um cinto de segurança, você quebrar um vidro. Se o carro for blindado, você está dentro de um carro blindado, você tem que saber como sair de dentro de um carro blindado. Tirar o VIP dali. Tem que saber fazer uma fogueira, porque se você estiver numa área que não tenha recursos nenhum, você vai morrer de frio, molhado? Tu vai fazer o quê? Se tua roupa está molhada, teus equipamentos de repente foi por água abaixo, o que você vai fazer? Então você vai conduzir o VIP, vai levar ele para uma área de floresta, uma área de mata, você tem que saber fazer um fogo, tem que saber fazer um abrigo. Pelo menos para passar 1 ou 2 noites até a equipe buscar vocês. Normalmente, esses carros são chipados, tem GPS, né? Os equipamentos têm GPS, o VIP pode ter GPS. Então, você vai ser encontrado. Mas enquanto não encontra, passa fome, passa sede, morre de qualquer jeito. Se tua aeronave, se o teu VIP for um VIP que faça uso de aeronave, e aí o VIP está na aeronave, a aeronave cai. Pô, correto, tá viajando? Não estou viajando. Eu estou falando que o profissional bem qualificado, ele é bem remunerado. Se você mostra essas qualificações, e essas qualificações são verdadeiras, não são falsas, não são certificados de cursinhos e lá pela internet, aqui também são bons, né? Mas
E a vivência, a experiência. Então, é interessante você ter uma vivência. Não é à toa que militares ensinam isso, passa por isso. E não tem necessidade, mas pode acontecer. O VIP está fazendo aí um transbordo de um lado para o outro aí, no helicóptero, e esse helicóptero dá uma pane e cai. Os pilotos morrem. Como é que fica? Você e o VIP só. Você e tua equipe, você mais um e tua equipe. Então é importante pensar sobre alguns assuntos. Não é que você vai sair da noite pro dia fazendo qualquer tudo, não. Mas você precisa pensar, buscar uma armadilha, buscar alguns conceitos sobre isso. Beleza, pessoal? O Homem Cinza também entra, também serve. As técnicas do Homem Cinza servem para o VSPP. Pessoal, esse assunto é muito grande, muito vasto. Eu vou falando aqui um pouco sobre ele, devagarzinho, à medida que eu for desmiuçando sobre esse assunto. Mas eu gostaria de deixar essa pequena explanação sobre essa área, que é uma área muito, muito bacana, uma área que me fascina. Beleza? Então, né, Eduardo Correia, né? Eu conheci essa área como segurança de autoridade lá no Exército. Depois eu fiz curso de SPP para me estar classificado a trabalhar. Já fiz algumas missões por aí, né? Eu fiz uma missão que se eu caio com a moto, eu ia cair num rio. Porque estava chovendo, a gente estava em alta velocidade e nós entramos à direita, o comboio entrou à direita e eu entrei com a moto também à direita. Se a moto escorrega, se eu caio naquela ocasião, eu ia escorregar e eu ia cair dentro do rio. Rio largo, rio fundo. Beleza? E aí, o conhecimento da natação. Sair da correnteza, nadar, não entrar em pânico, beleza? Se controlar. Então isso é importante, pessoal. Lanterna, já usei várias vezes. Várias vezes. Para tudo. Para fazer uma sinalização para o colega, dizer que você está naquela posição. Para utilizar, para procurar as coisas que caem, munição, às vezes cai no chão. Carregador cai no chão, abre, cheio de munição, você precisa, tá de noite, tá escuro, tá no mato. Acontece. Então, uma lanterninha pequenininha aí, R$35, você bota no teu bolso, não vai atrapalhar em nada. Você tem que estar com a tua lanterninha. Muito importante. Celular carregado, com GPS, normalmente o pessoal usa linha, né? Antigamente usava muito crédito, né? Mas mesmo assim, você tem que se pensar nisso aí. Se você puder ter 2 tipos de operadoras diferentes, porque tem operadora que funciona, tem operadora que não funciona. Então você precisa ter esses pensamentos táticos. Você tem que se cercar de habilidades. Aconteceu um caso também que eu fiquei com muito frio, molhado. E aí minha bolsa tinha material. Ao longo da noite eu tinha uma toalha, me enxuguei, tirei o excesso, penteei meu lindo cabelinho. Depois eu fui ali, peguei um casaco que estava seco, joguei pela roupa molhada mesmo. Mas ele me aqueceu. A madrugada, você começa de um jeito, o dia, você pode terminar de madrugada e a madrugada está frio. Você não sabe onde você está, numa região serrana. Então é importante você carregar um casaco. Tem que ter uma bolsa ali, né, de 35 litros no mínimo, para 40 litros. Né? Se for uma bolsa daquela mochilona de 50 litros, melhor ainda. Cheio de material ali. E pensando que tu vai usar uma meia de reserva, talco. Às vezes você faz uma missão de um dia, você acaba ficando é uma missão de 24 horas. Você acaba ficando 2 dias. Acontece. 2, 3 dias. Então você tem que levar material. Isso eu aprendi muito na escolta. Na marinha também. Mas na escolta eu aprendi muito. Então você precisa carregar isso. Beleza, pessoal? São muitos assuntos a abordar sobre essa temática, né? E pense nisso direitinho, é uma profissão legal, vale a pena. Você não vai começar num ambiente legal, você vai começar sempre, fiz um curso de VSPP, tem que ter uma experiência como patrimonial, 1 aninho, 2 aninhos de patrimonial, daqui a pouco você faz o curso de extensão, faz os cursinhos desses que eu estou mencionando, coloca no seu currículo, vai aparecer uma oportunidade boa para você para o SPP. Se a tua empresa não fornecer essa possibilidade, pessoal, parte para outra, beleza? Parte para outra. A outra vai te aproveitar. Que de repente a tua não te aproveita, mas a outra vai te esperar lá. E outra coisa, pessoal, nessa vida tudo é indicação, é amizade. A amizade, ela te leva para tudo que é lugar. Se você tem amigos,
você tem tudo. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo.